eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Vamos começar essa videoaula fazendo a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior. Vamos lá. Realize os cálculos e justifique sua resposta. Olha só, raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é 16. Então, eu preciso fazer o mesmo com os demais. Olha aqui. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado é 49, ou seja, 7 vezes 7 é 49. Raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é 81. Raiz quadrada de 196 é 14, porque 14 ao quadrado, ou seja, 14 vezes 14 é 96. Olha o número 15. Para revestir o piso de uma varanda com formato quadrado, foram necessários 225 lajotas, também quadradas. Em cada lado dessa varanda, há quantas lajotas? Gente, é a mesma coisa de te perguntar qual que é a raiz quadrada de 225. Sabe por quê? Porque numa multiplicação, quando você aprende a multiplicação lá no início, no 2º ano, você faz essa associação. Porque quando tem um quadrado, presta atenção comigo, ou até mesmo um retângulo, a quantidade que você conta de quadradinhos na horizontal vezes a vertical não é a quantidade de quadradinhos quantidade total de quadradinhos. Se você fizer essa multiplicação, você não tem que sair contando os quadradinhos. Aqui está falando que é um quadrado e que tem 225 lajotas. Então, você tem que pensar quanto vezes quanto que dá 225, que só pode ser quanto? 15, tá bom? Número 16. Resolva os itens a seguir. Escreva os números quadrados perfeitos. Quadrado perfeito, o que é mesmo 6º ano? Quadrado perfeito é aquele que tem a raiz quadrada exata. Ou seja, vamos supor, o número 9. Ele é quadrado perfeito? É, porque 2 números naturais multiplicados por ele mesmo dá o 9, ok? Então, vamos lá. Escreva os números quadrados perfeitos maiores que 50 e menores do que 90. Gente, é o 64 e o 81. O que você tem que pensar aqui? Vamos lá. Aqui, 7 vezes 7 é 49, né? Depois de... Porque aqui tem que ser maior do que 50. Então, eu peguei logo o 49. Então, 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Então, já passou de 90. Então, só pode ser o 64 e 81, tá bom? Letra B. Qual é o menor algarismo quadrado perfeito de 3 algarismos? Qual é o menor número quadrado perfeito de 3 algarismos? É o 100, tá, gente? Depois tem o 121, depois tem o 144. Ana Paula, como que você sabe? Eu vou multiplicando. 10 vezes 10 não é 100? 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169. 14... Estão vendo como que é a lógica? E como que você sabe tudo isso de cor? Gente, não é que eu decorei, mas a gente acaba memorizando de tanto que a gente utiliza ao longo da vida, tá bom? Qual é o menor número quadrado perfeito de 2 algarismos? Vamos lá. Olha como que é lógico. Se 10 vezes 10 é 100, 9 vezes 9 é o menor antes dele, que é 81, ok? Agora escreva uma questão parecida com as apresentadas acima e dê para um colega resolver. Depois verifique se a resposta do seu colega está correta. Eu vou pedir para os meus colegas do 6º ano, essas meninas lindas, maravilhosas e esses meninos lindos e arteiros. Brincando, tá? Tô com saudade de todos vocês. Olha só. Qual é o número quadrado perfeito maior do que 390 e menor do que 410? Olha só, eu dei um desafio para vocês. Então, vamos ver se vocês vão conseguir descobrir esse meu número, tá bom? Número 17. Calcule 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 13 ao quadrado menos 5 ao quadrado. 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Agora, calcule a raiz quadrada do resultado obtido. Olha só. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Aí pediu para fazer a raiz quadrada do resultado. Raiz quadrada de 25, 5. Letra B. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. Subtrair isso aqui deu 144. Raiz quadrada de 144, 12. Gente, eu não tenho que fazer sempre a raiz quadrada, não. É porque aqui tá pedindo, tá?
Letra C, 15 ao quadrado, 225. 20 ao quadrado, 400. 225 mais 400, 625. Raiz quadrada de 625, 25. Número 18. Observe como Tiago determinou quantos centímetros deveria ter a medida do comprimento do lado de uma ficha de cartolina com formato de quadrado e com área medindo 36 centímetros ao quadrado. Para encontrar a medida do comprimento dos lados da ficha, eu calculei a raiz quadrada da medida da sua área. Nesse caso, raiz de 36 é igual a 6, ou seja, 6 centímetros. Agora, determine a medida do comprimento do lado de cada ficha quadrada a seguir. Olha só, a medida da área é 169. Se eu quero saber a medida do comprimento do lado, eu faço raiz de 169, que dá 13, ou seja, 13 centímetros. A medida da área aqui é 225. Então, eu tenho que fazer o quê? Raiz quadrada de 225, que é igual a 15. Letra C. Aí aqui coloco 15 centímetros. Professora, não é centímetros ao quadrado, não? Não. Centímetros ao quadrado é quando for calcular a área, tá? Aqui tá como se fosse ao quadrado, porque você multiplicou esse vezes esse. Aí dá ao quadrado, tá? Letra C. Medida da área 289 centímetros ao quadrado. Então, só pode ser quanto, gente? 17 centímetros. Por quê? Porque raiz quadrada de 289 dá 17. Letra D. Então, aqui eu coloco 17 centímetros. Letra D. Medida da área 400 centímetros ao quadrado. Qual que é a raiz quadrada de 400, gente? É 20. Então, resposta 20 centímetros, ok? Número 19. Quais dos números a seguir correspondem a números quadrados perfeitos? Ou seja, o que está te perguntando? Esses números que estão aí, eles têm dois números naturais que multiplicados por si, dois números iguais, que dê como resultado esse. Vamos ver. 36. 36 é originado de 6 vezes 6. Então, 36 é um quadrado perfeito. 100. 100, eu consigo multiplicar dois números naturais iguais, que é 10 vezes 10. Então, é o quadrado perfeito. 86, eu consigo fazer 43 vezes 2, eu consigo fazer 86 vezes 1, mas eu não consigo dois números iguais que dá 86. Então, ele não é quadrado perfeito. 176, nossa, vamos ver. Não consigo imaginar dois números iguais que dê 176. Sabe por quê? Porque não existe. Ou seja, ele não é um quadrado perfeito. 94, nossa, 94. Não consigo também pensar em dois números iguais que dê 94. Ou seja, ele não é quadrado perfeito. E 25? Claro, 5 vezes 5, consigo pensar. Então, ele é um quadrado perfeito. 54. 54, olha, 27 vezes 2 é 54, 54 vezes 1 é 54, mas eu não consigo achar dois números iguais. Ou seja, ele não é um número quadrado perfeito. E o 169? O que você tem que pensar, gente? Vamos lá. Eu sei que 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. Olha só, sem querer já achei o de baixo. Ou seja, 144 também é quadrado perfeito. E o 169? Vamos continuar. Depois de 12 vezes 12, 13 vezes 13. 13 vezes 13 é 169. Ou seja, raiz quadrada de 169 é 13. Ou seja, 169 é um número quadrado perfeito. Tá bom? Então, quais dos números a seguir correspondem a números quadrados perfeitos? 25, 36, 100, 44 e 169. Lembrando que você consegue achar um número quadrado perfeito fazendo a multiplicação desde lá do início. 0 vezes 0, 0. Raiz de 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Então, raiz de 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Todos esses que eu vou enfatizar são quadrados perfeitos, tá? 4. Então, raiz de 4 é 2. 5 vezes 5, 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. 6 vezes 6, 36. Entenderam? Assim você consegue saber todos, até lá para cima. 30 vezes 30, 60 vezes 60, 900 vezes 900. O resultado é um número quadrado perfeito, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre expressões numéricas. Olha aqui. Veja como podemos resolver algumas expressões numéricas que contenham potência e raiz.
Gente, quando nós tivermos potenciação e radiciação, elas são as primeiras a serem feitas, claro, dentro do parênteses, porque a ordem é o quê? Parênteses, colchete e chaves. Dentro do parênteses, colchete e chaves, qual a ordem que eu devo seguir? Radiciação, potenciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. É nessa ordem que eu resolvo a expressão. Poderia cantar? Não, não poderia. Quebraria a tela do seu computador, a tela da sua televisão, a tela do seu celular, porque o dom da professora não é cantar, literalmente. Já do sexto ano, eu tenho várias cantoras maravilhosas. Todas as meninas do sexto ano cantam, nossa, infinitamente bem. E eu tô com muita saudade de vê-las cantando, viu? Agora, a Ana Paula, canto nada. Então, nós vamos pensar só na riminha. Você que já sabe a música em casa pode cantar. Ou seja, radiciação, potenciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. É nessa ordem que eu resolvo a expressão, tá? Eu não posso cantar. Então, vamos lá. Se eu tenho isso tudo respeitando o quê, gente? Parênteses, colchete e chaves. Então, o que eu faço aqui? Eu vou copiar outra coisa. Porque, assim, existem algumas... eu não tenho que resolver primeiro o parênteses, mas se eu tenho uma potenciação aqui fora, eu posso resolver. Posso resolvê-la. Eu só não posso multiplicar ou dividir. A potência ou a raiz você consegue fazer. Olha aqui. 4 elevado ao cubo, 64. Mais, agora eu resolvo parênteses. 15 menos 6, 9. Mais 6 que multiplica. 2 mais 3, 5. Olha aqui, você tem que resolver o parênteses primeiro, porque o 2 do elevado a 2 não está dentro do parênteses, tá vendo? Agora sim, 5 elevado ao quadrado. Ana Paula, eu poderia copiar o 4 elevado ao cubo aqui e resolver só nessa linha? Poderia, dar a mesma coisa, tá? Agora, 64 mais 9 mais 6 vezes 5 ao quadrado, 25. Aqui, eu teria que copiar tudo até chegar à potência. Agora, eu faço essa multiplicação. 6 vezes 25, 150, e somo com os demais, que dá 223, ok? Na letra B, 8 menos raiz de 9 mais 4 menos 1 elevado ao cubo mais 16. Olha aqui, eu tenho que resolver primeiro aqui, eu posso vir cá e resolver de uma vez essa raiz. Lembra que eu falei ali, quase agora, que a potência e a raiz eu posso resolver se estiver fora, até mesmo se estiver dentro, porque elas são as primeiras a serem resolvidas. Mas se você se confundir e quiser fazer primeiro parênteses, dá o mesmo resultado. Olha aqui. 4 mais 1, 5, elevado ao cubo. Ana Paula, eu não tenho que fazer 1 ao cubo aqui, não? Gente, é o parênteses que está sendo elevado ao cubo, ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? 8 menos 3 mais 5 ao cubo, 125. Continuo resolvendo o colchete. 8 menos 3, 5, mais 125, 130. Eliminei o colchete, 130 mais 14, 144. Esse aqui, 2 elevado à quarta potência, 16. Mais, copio tudo, cheguei aqui no colchete, no parênteses. Aqui eu já faço raiz de 25, mais. Aqui sim eu resolvo. Olha a diferença. Aqui, gente, o expoente está dentro do parênteses. Então, eu resolvo ele primeiro. 4 ao quadrado, 16. Aqui estava fora. Por isso que eu fiz a soma primeiro. Então, aqui, 3 vezes 16, 48. Resolvo novamente o parênteses, que deu 53. Aqui, olha, eu já tinha até resolvido a raiz quadrada. Concluindo o colchete, 3 mais 53, 56, menos 2, 54. Faço essa adição com essa subtração e dá 63. Numa expressão numérica, as potências das raízes devem ser efetuadas na ordem que aparecem, com prioridade sobre as operações de adição, multiplicação, subtração e divisão. Porém, se houver chaves, colchetes e parênteses, devemos resolver primeiro as operações que aparecem dentro do parênteses, depois as de dentro do colchete e, por último, as de dentro das chaves nessa ordem. Só que se você pegar, igual até mesmo a proposta do livro, e resolver essa potência, essa raiz, junto com o parênteses, aqui não há modificação de resultado, tá, gente? Gente, agora eu vou dar mais um exemplo para vocês de raiz quadrada. Olha só, se pedir para eu encontrar a raiz quadrada de 49, eu sei que vai ser 7, por quê, gente? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. É esse o raciocínio. E a de 81? A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 vezes 9 é 81. A raiz quadrada de 121 é 11, pois 11 vezes 11 é 121.
A raiz quadrada de 100 é 10, pois 10 vezes 10 é 100. Pulei esse aqui. A raiz de 225 é 15, pois 15 vezes 15 é 225. Aqui, ó, eu inverti o número, tá, gente? Perdão. É 169. A raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13 é 169. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. De 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. De 16 é 4, pois 4 vezes 4 é 16. 169 de novo, 13, porque 13 vezes 13 é 169, tá bom? Olha só, tem uma menina chamando vocês novamente. Olha ela aí cutucando a tela de vocês. Para lembrar que tem atividade de matemática, que são as páginas 74, 75, 76, 77, 78 e 79. Sexto ano, eu quero que vocês façam essas atividades no caderno, muito caprichado. Coloquem o número da videoaula correspondente às atividades, coloquem a data, coloquem a página. Vocês precisam se organizar, porque quando chegarem as avaliações e vocês souberem o conteúdo que vai ser cobrado, vocês sabem aonde achar no caderno. E outra coisa, não deixa para corrigir junto comigo na videoaula. Faça antes. Se você não fizer atividade, como você vai saber se você está com dúvida? Não tem como, não tem jeito você saber se você está com dúvida se você não fez exercício. Então, eu quero que vocês se organizem em relação a isso. Eu espero que vocês estejam fazendo dessa forma, porque senão vocês não irão aprender. Mas eu tenho certeza, o sexto ano é uma turma magnífica, maravilhosa. Tenho certeza que vocês estão fazendo conforme eu orientei, tá bom? Então, nós vamos encerrar mais uma videoaula. Eu estou com muita saudade de vocês. Vocês fazem muita falta no meu dia a dia, mas eu sei que logo isso tudo vai passar, tá bom? Um grande abraço, um beijo em cada um de vocês. E lembre-se, juntos no caminho certo.